E aí, meu caro aluno, olha aí, conforme eu falei para você, estou aqui de volta para fazer aquela revisão do que vocês aprenderam sobre estados de agregação da matéria, ou seja, os estados físicos da matéria, que são ele o quê? Sólido, líquido e gasoso. Vamos lá, olha só. Os estados de agregação da matéria sólido, líquido e gasoso. Porém, você aumentando a temperatura ou você diminuindo a temperatura, né, em relação à pressão atmosférica, você pode fazer com que essa matéria saia do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso e vice-versa, tá certo? Então, os estados de agregação da matéria referem-se às diferentes formas físicas nas quais as partículas podem existir. E isto com base em fatores como temperatura e pressão. Tá? Então, aí sim, eu posso ter as mudanças de estado físico da matéria. Quando a matéria está no estado sólido, que eu vou aquecendo e transformo ela em líquido, a mudança chama-se fusão. Quando a matéria sai do estado líquido para o vapor, eu posso chamar vaporização ou ainda evaporação. Ao resfriar a matéria, ao passar do estado de vapor para o líquido, eu tenho a condensação. E do líquido para o sólido, eu tenho a solidificação. Lembrando que, quando a matéria passa do sólido para o gasoso ou vapor direto, eu tenho a sublimação. E a ressublimação é quando eu tenho do estado de vapor para o estado sólido direto, ok? Então, muito bem, nós estamos falando dos estados de agregação da matéria. Com relação ao estado de agregação da matéria, mostramos para vocês os gráficos, né? Olha, vamos supor que aqui seja de menos 10 graus, a temperatura da água de fusão é 0 graus e de ebulição é 100 graus. Isso na escala Celsius, tá? Moral da história, de menos 0 grau a 10, a 0, a temperatura está variando, mas a fase continua única, constante, que é a fase sólida. Em 0 graus, a temperatura se mantém e o sólido vai passando para o quê? Líquido. Enquanto tiver uma partícula sólida, a temperatura não varia. Então, transformou completamente em líquido, aí a temperatura varia, que pode ser de 0 a 100 graus. Moral da história, a temperatura está variando, mas a fase continua constante. E a 100 graus Celsius, eu tenho o quê? A mudança de líquido para vapor. Enquanto tiver uma fase um líquido, a temperatura permanece a mesma. E aí, se a temperatura aumentar, passarei a ter a fase gasosa ou a fase de vapor. Então, aqui só relembrando para vocês, não é isso mesmo? Ainda vimos sobre o ciclo da água. Ciclo, né? Olha só. Então, você tem, ó, sempre, ó, o ciclo, né? Fase gasosa, aí ela condensa, vem para a líquida se infiltra no subsolo, ou seja, assim, e aí volta a vaporizar novamente. Moral da história, tem a fase sólida, a fase gasosa na atmosfera e a fase líquida, porém em regiões diferentes, mas de qualquer forma caracterizando o que chamamos o ciclo da água, né? E ela está escoando. Então, a água do planeta, ela não muda a quantidade, ela muda de região para região. Regiões chove mais do que outras, tá? Existe maior vaporização. E, assim sendo, quanto mais água no estado líquido, nas superfícies, mais vaporização, mais a tendência de gerar nuvens e assim sucessivamente, tá certo? O que nós fizemos agora foi a revisão sobre os estados de agregação da matéria e as mudanças de estados físicos
da matéria, tá bom? Quero desejar a você uma boa atividade de sala e sabendo que em seguida voltarei para fazer os comentários. De repente você teve alguma dúvida sobre alguma questão e a gente comenta para você ter um final feliz, ok? Boa sorte e voltarei já já. E aqui agora, olha só, estou de volta para garantir, ok? Aquele comentário sobre as atividades que você acabou de realizar. Então, vamos lá no Tira Dúvida? Olha aí na tela, olha aí na tela. A primeira questão diz o seguinte. A tabela a seguir traz os pontos de fusão e ebulição em Celsius, né, na escala Celsius, sob pressão de 1 atm de alguns materiais. Com base nas informações da tabela, assinale a alternativa que indica quais materiais estão no estado líquido à temperatura ambiente. Então, você tem aqui o oxigênio, a amônia, o metanol, acetona, mercúrio, alumínio, com seus respectivos pontos de fusão, ponto de ebulição. Então, quer dizer, com base na tabela e nas informações, então, qual das alternativas aí corresponde a 25 graus aquele material na fase líquida? Será que é a letra A, oxigênio e metanol? Letra B, metanol e mercúrio? Letra C, metanol, acetona e mercúrio? Letra D, amônia, acetona, mercúrio e alumínio? Ou letra E, nenhuma das alternativas? O que você diz a respeito? Ok? Olha só, hein? Se você assinalou a letra C, o que está dizendo? A 25 graus, olha, metanol, acetona e mercúrio. O que é isso aí? Ó? O metanol, olha aí, a temperatura de fusão, temperatura de ebulição. Acetona, a mesma aí. E quem mais? O mercúrio. E aí, olha no comentário, veja só a letra líquida, olha. O metanol, 25 graus, está entre 97 abaixo de zero e 64,7. Quem mais? Olha lá, olha lá, olha lá. Nós temos acetona. Aqui também. E nós temos o mercúrio, né? Então, diante disso, está claríssimo, né? O que acontece? Que eles estão a 25 graus no estado líquido. Então, o que acontece com os demais? Olha, o oxigênio estava na fase gasosa, porque 25 graus está acima de menos 183. A amônia está acima de menos 33,4 na fase gasosa. O que acontece com o alumínio? 25 graus está muito abaixo de 660 graus. Portanto, aí nós dizemos que ele está na fase sólida. Então, já deu para você ver. Conhecendo os pontos de fusão e ebulição e tendo uma temperatura de referência, se tiver antes do ponto de fusão, a substância está sólida. Se tiver entre fusão e ebulição, está líquida. E se tiver acima de ebulição, está na fase gasosa. Temos mais exercícios pela frente? Temos aí, ó. O que você resolveu, o que você respondeu lá na sua atividade de sala. A questão de número 2 nos diz o seguinte. Em relação aos 3 estados físicos de agregação da matéria, sólido, líquido e gasoso, é correto afirmar. Vamos ver qual dessa aí é a correta. Letra A. Todas as substâncias no estado sólido possuem forma definida e volume variável.
pois suas partículas estão dispostas em arranjos bem organizados, obedecendo a uma estrutura cristalina. B. O aumento da pressão não interfere na densidade das substâncias quando está no estado gasoso, tendo maior influência quando no estado sólido ou estado líquido. Letra C. Quando a substância se encontra no estado líquido, suas partículas possuem maior liberdade para deslocamento, não existindo interação entre elas. E D. O aumento da temperatura pode promover dilatação da matéria quando no estado sólido, variando o seu volume. O mesmo não ocorre quando no estado líquido, em que o aumento da temperatura não influencia o volume. E letra E. Os gases, em geral, apresentam a menor densidade em relação aos sólidos e líquidos devido à maior distância entre as partículas. Então, analisando sobre os estados físicos da matéria e essas características que cada alternativa dessa lhe aborda, qual alternativa você escolheria? Então, olha só, com certeza a alternativa é, olha lá, a alternativa é, diz o seguinte: os gases, em geral, apresentam a menor densidade em relação aos sólidos e líquidos, por quê? Porque tem maior distância entre as partículas. É verdade, elas estão no estado desorganizado, onde a força de repulsão é maior do que a força de coesão, não é isso? Aí o comentário é esse, olha aí. No sólido, nesse estado, as partículas estão organizadas em uma estrutura rígida e compacta. Elas vibram em torno de posições fixas, mas não têm mobilidade significativa. Os sólidos têm forma e volume definidos. Então, olha aí, não caracteriza, a alternativa é não. Líquido, as partículas em um líquido têm mais liberdade de movimento do que no sólido, permitindo que elas se deslizem e que elas flutuam ou fluam umas sobre as outras. E os líquidos têm volume definido, mas não têm forma fixa, assumindo a forma do recipiente que eles estão. Então, você pega 1 litro de água, você bota num frasco, num vidro vertical, ele toma a forma do vidro. Se você botar numa vasilha horizontal, toma a forma da vasilha horizontal. Onde você colocar, o líquido ele não tem forma definida. O que ele tem? Volume definido. Volume, sim. Então, é único. E no gasoso, hein? No gasoso, as partículas têm alta energia cinética, quer dizer, de mobilidade, estão em constantes movimentos desordenados, ocupando todo o espaço disponível. E é exatamente aqui que os gases não têm forma e nem têm volume definido. Eles se expandem para preencher o ambiente que contém. Então, enquanto o líquido tem volume definido, mas não tem forma, os gases nem têm forma e nem têm volume definido, né? Lá no sólido, aí, ó, eles estão muito rigidamente organizados, tá bom? Eles têm tanto forma como volume definido. O líquido tem volume definido, mas não tem forma definida. E o gasoso não tem volume e não tem forma definida, tá certo? Então, aqui foi apenas assim um geral das características que nós abordamos sobre o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso, para garantir a você a justificativa da alternativa dessa questão. Ainda temos aqui o que chamamos de se liga no Enem. Ótimo. Com relação a esta questão, fala sobre o ciclo da água. E é fundamental o seguinte dizer que o ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase e a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico.
Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da terra absorve o calor do sol e dos arredores. Quando já foi absorvido o calor suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter a energia necessária para começar a subir para a atmosfera. Daí, a transformação mencionada no texto refere-se aqui àquela mudança que nós chamamos de fusão. Liquefação. O que é liquefação, hein, meu caro aluno? Liquefação é uma condensação forçada. Então, você tem o gás de cozinha no botijão. Por que ele é liquefeito? Porque diminui a temperatura e aumenta a pressão, para que forçosamente ele vire líquido dentro do botijão. Então, liquefação é uma condensação forçada. Evaporação é uma vaporização lenta, a temperatura ambiente. Solidificação, a passagem do líquido para o sólido. E condensação, a passagem do gasoso para o líquido naturalmente. E aí, com relação ao que foi visto lá no ciclo da água, onde foi observado essas informações. A transformação que foi mencionada no texto, será que é a fusão? Será que é a liquefação, a evaporação, a solidificação, a condensação? Porque diz o seguinte, que as condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudança de fase. E a compreensão dessas transformações é fundamental para entender o ciclo ideológico. Nessas mudanças, a água ou a umidade da Terra absorve o sol dos arredores. E quando já foi absorvido o calor suficiente, algumas moléculas podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. Então, viu aí o comentário? Qual realmente podemos dizer a resposta correta? Então, a alternativa C, onde diz que a evaporação é o processo pelo qual o líquido se converte no estado gasoso, à medida que partícula líquida ganha energia suficiente para se transformar em vapor. Esse processo ocorre geralmente numa temperatura ambiente e não é necessário que ocorra aquecimento até chegar na temperatura de ebulição. Tá certo? E aí, meus caros alunos, muito importante o que vocês viram. Que uma vez que você viu lá durante a aula, muitos exemplos de mudança de estado de agregação, aqui agora, durante as atividades, você refletiu mais uma vez. Então, se você acertou, parabéns. Se você errou, então, claro que ajudei a você a interpretar bem melhor. Olha aí, no estado líquido, no estado sólido, a forma da matéria e o volume são bem definidos, são bem compactos. No líquido, a forma varia dependendo do recipiente. O volume é mantido o mesmo. O volume é constante, a forma é variada. E lá na fase gasosa, tanto o volume como a forma varia. É o estado desorganizado da matéria. Sólido, o estado muito organizado, força de coesão maior do que repulsão. No líquido, força de coesão igual de repulsão. E na fase gasosa, força de repulsão maior do que a força de coesão, porque o estado físico é desorganizado. E quando ganha calor, a matéria passa do sólido para o líquido, fusão, do líquido para o gasoso, vaporização e evaporação. Vamos lá. Do gasoso para o líquido, condensação. E do líquido para o sólido, solidificação. Tá bom? Então, lembrando que você não pode esquecer desses detalhes, porque nas aulas futuras nós vamos precisar desses conceitos, desse embasamento, para dar continuidade a outros conhecimentos, tá bom? Agradeço a você a participação nessa aula, tá bom? A participação aí do seu professor presencial, que com certeza está motivando você a assistir nossas aulas de Química. E lembra, Química não é difícil. Química é uma ciência que é muito boa de aprender. Venha para nós, ok? E até a próxima aula, meu aluno.